Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal sobre um tema muito importante aí para você que está estudando para vestibulares e concursos. Hoje nós vamos falar aqui sobre sistemas de equações lineares. São probleminhas que envolvem mais de uma variável, geralmente a gente vai chamar de x e y. E o mais importante é, você vai aprender como pegar o texto que vem sendo falado no problema e converter em cálculos para que você possa aí chegar na resolução e chegar na resposta, a alternativa correta aí para a sua prova. Então, pessoal, eu vou passar a parte da teoria aqui para vocês. Os sistemas de equações, então, eles são um conjunto de duas ou mais equações que compartilham as mesmas variáveis. As equações, nesse caso, elas são chamadas lineares, porque quando a gente vai desenhar o gráfico delas, o gráfico é uma reta. Ou seja, são funções aí de primeiro grau, que não envolvem potências ou raízes. Pela representação ser uma reta, a gente chama de equações lineares. A condição de solução para qualquer conjunto de equações lineares é que você deve ter um número de equações igual ou maior do que o número de variáveis. Então, se eu tenho duas variáveis para descobrir, eu vou precisar de duas equações. Se eu tiver três variáveis, vou precisar de três equações, assim sucessivamente. E aqui eu vou tratar com vocês alguns dos métodos que são os principais aqui para se resolver esse tipo de equação. As formas de resolução mais clássicas e utilizadas com mais frequência são os métodos da substituição, o método da adição, o método da comparação e o escalonamento. Na aula de hoje eu vou tratar especificamente com vocês desses primeiros três métodos. O método do escalonamento, ele depende aí de um conhecimento sobre matrizes. Mas vocês vão ver no vídeo de hoje que com esses primeiros três métodos a gente já consegue resolver uma grande quantidade de exercícios e em diversas situações. Então, falando agora sobre o método da substituição, ele é o método mais utilizado e aqui nós temos um exemplo. Nós temos um sistema com essas duas equações. O primeiro passo é escolher uma variável para isolar. Então, eu vou escolher isolar o y na primeira equação. Então, eu sei que y igual a 10 menos x. Então, eu substituo na segunda equação. Então, eu vou ter uma equação que vai ficar toda em função de x. E aí, tudo que preciso fazer é isolar o x. Eu vou chegar num resultado aqui. Aí eu volto lá na primeira equação, substituo o valor do x e eu vou ter o valor do y. Vou deixar aqui uma explicação, um passo a passo da teoria, de como se aplica esse método. Só que mais importante do que isso é vocês perceberem como se aplica cada um dos métodos e como eles são utilizados na resolução de exercícios. O método da adição, vou mostrar para vocês aqui com um outro exemplo. Então, eu vou partir desse sistema de equações. O primeiro passo é que eu vou escolher uma dessas equações e aí eu posso multiplicar por um número que me permita anular uma dessas variáveis quando eu somar com a outra equação. Então, por exemplo, eu posso pegar a equação número 2 aqui, multiplicar ela inteira por 2. E aí eu vou ter um novo conjunto de equações. Nesse sistema, eu vou somar x com x, y com y e número com número. Dessa forma, eu sei que menos 4y com mais 4y vai ser 0. Então, eu tenho que 7x igual a 21. E eu vou só passar o 7 dividindo, eu sei que 21 dividido por 7 é 3.
Dessa forma eu cheguei no valor do x. Esse valor de x eu posso substituir em qualquer uma das minhas equações. Geralmente aqui eu vou escolher a mais fácil. E com isso eu vou chegar no valor do y, que é só uma questão de isolar o valor aqui. Vou deixar o passo a passo aqui para quem tiver um interesse em anotar. E a gente vai falar aqui da próxima forma, próximo método de resolução. O método da comparação, eu vou escolher uma das variáveis e vou isolar a mesma variável nas duas equações. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem lá o nosso sistema. Eu vou isolar o x na primeira equação, que eu tenho essa expressão aqui. E vou isolar o x na segunda equação, ele vai me dar essa expressão aqui. Como as duas são iguais a x, eu posso comparar as duas. Ou melhor, nesse caso aqui eu vou dizer que uma é igual à outra. E agora é uma questão de isolar o y para que a gente possa encontrar o valor. Resolvendo os cálculos, vou chegar aqui que y é igual a menos 2. Esse valor do y eu posso substituir na minha primeira equação ou na segunda, mas nesse exemplo aqui eu vou estar substituindo na primeira. E com isso eu tenho uma equação aqui que fica só em função de x e eu vou isolar o x. Vou deixar aqui o passo a passo da teoria e a gente vai começar agora a mostrar os exercícios e como é que se utiliza na prática esses métodos. Então eu tenho aqui como exemplo um exercício bastante clássico aqui sobre esse assunto. O enunciado diz o seguinte: em sua rua, André observou que havia 20 veículos estacionados, dentre motos e carros. Ao abaixar-se, ele conseguiu visualizar 54 rodas. Qual a quantidade de motos e de carros estacionados na rua de André? Nesse exemplo, eu vou chamar de x o número de motos e y o número de carros. Eu sei que o número total de veículos é 20. Então eu sei que x mais y igual a 20. Cada moto tem 2 rodas e cada carro tem 4 rodas. Então, pensando agora, o número de rodas total ele é 54. Então eu sei que 2x mais 4y igual a 54. Agora, o que eu posso fazer é pegar essa segunda expressão e dividir ela por 2. Porque aí eu fico com uma equação mais fácil para o meu sistema. Então eu vou ficar com um sistema simplificado que tem essas duas equações aqui. E agora eu vou escolher um dos métodos para resolver esse sistema. Da mesma forma que eu apresentei para vocês o método da adição, eu também posso subtrair uma equação da outra. Então aqui eu vou pegar a minha primeira equação e vou subtrair da segunda. Fazendo isso, eu vou estar cancelando o x, que ali aplica a distributiva. Vai ficar mais x e depois menos x. E aí 2y menos y fica só o y. 27 menos 20 igual a 7, então meu y é 7. Agora eu substituo o valor do y na primeira equação e vou achar o valor do x. Então eu sei que na rua do André tem 13 motos e 7 carros. Então, começando agora uma pequena lista de exercícios. Nesse ponto eu sempre peço para vocês pausarem o vídeo e tentarem resolver sozinhos cada um dos exercícios. Mas eu vou estar resolvendo agora eles diretamente. Então, assumindo aqui que você já tentou fazer, nós temos aqui um exercício da FATEC 2012 e diz: Carlos resolveu em um final de semana 36 exercícios de matemática a mais que Newton.
Sabendo que o total de exercícios resolvidos por ambos foram 90, o número de exercícios que Carlos resolveu é igual a... E você tem as alternativas. Para resolver esse exercício, nós vamos aqui chamar de x o número de exercícios resolvidos pelo Newton e y o número de exercícios resolvido pelo Carlos. Então eu sei que Carlos resolveu 36 exercícios a mais do que Newton. Como é que eu coloco isso no papel? Eu sei que y igual a x mais 36. Tendo essa informação, agora eu vou pensar no total de exercícios resolvidos. Então eu sei que o total foi 90. X mais y igual a 90. Então nós temos aqui o nosso sistema com as duas equações. O que a gente faz agora é substituir o y no valor de x mais 36 na segunda equação, e a gente fica com uma equação apenas em função de x. Então a gente fica aqui 2x mais 36 igual a 90. A gente vai isolar o x. No final a gente chega aqui, x igual a 27. Então o Newton resolveu 27 exercícios. A gente vai calcular o valor do x, do y, perdão. O valor do y a gente substitui lá na primeira equação. Então y igual a 27 mais 36. O y igual a 63. Então o Carlos resolveu 63 exercícios. No nosso enunciado, a gente fica com a resposta, então, alternativa A. Exercício 2. Enem de 2000. Uma companhia de seguros levantou dados sobre os carros de determinada cidade e constatou que são roubados em média 150 carros por ano. O número de carros roubados da marca X é o dobro do número de carros roubados da marca Y. As marcas X e Y juntas correspondem por cerca de 60% dos carros roubados. O número esperado de carros roubados da marca Y é... E aí você tem as alternativas. Fundamental aqui para esse exercício é a gente entender essa informação de que o número de carros roubados da marca X é o dobro do número de carros roubados da marca Y. Então, colocando isso no papel, a gente sabe que X igual a 2Y. Agora, vou pensar numa segunda informação que ele passou. Ele fala que as marcas X e Y juntas respondem por cerca de 60% dos carros roubados. Esse 60% é 60% do total, ou seja, 60% de 150. E quando ele fala X e Y juntas, significa X mais Y. Então a gente vai colocar aqui no papel X mais Y igual 60% de 150. Para calcular esse 60%, é o mesmo que você multiplicar por 0,6. Seria o mesmo que você multiplicar por 60 e dividir por 100. Seria esse 0,6. Essa multiplicação ela é igual a 90. Então, x mais y igual a 90. Eu sei que x igual a 2y. Então, eu substituo o x aqui por 2y. Somando, eu tenho que 3y igual a 90. Então, y é 90 dividido por 3, que é 30. Então, o número de carros roubados da marca Y é igual a 30. Então, a gente fica com a alternativa B. Enem de 2018.
Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais sem juros. No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo, acrescentando mais 5 parcelas, o valor em cada uma das parcelas diminui R$ 200. Ou se ele quiser diminuir o prazo com 4 parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas sobe R$ 232. Considere ainda que, nas 3 possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é o mesmo, todas são sem juros e não é dado desconto em nenhuma das situações. Nessas condições, qual é a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja? O primeiro passo para resolver esse exercício é definir as variáveis que a gente vai utilizar. Então, eu vou chamar aqui de N o número de parcelas, de P o valor de cada parcela no plano inicial, que tem N parcelas, e de V o valor total do automóvel. Como eu sei que não tem juros, o valor total do automóvel na primeira situação ele vai ser o número de parcelas vezes o valor de cada parcela. Então V igual a N vezes P. Aí a gente tem duas situações que o exercício coloca aqui para a gente pensar. Então na segunda situação é aumentando o prazo. Então eu aumento o número de parcelas em 5 e diminuo o valor de cada parcela em R$ 200. E eu tenho a terceira situação em que eu reduzo o prazo, então eu vou diminuir o número de parcelas em 4 e aumentar o valor de cada parcela em R$ 232. Em todos os casos eu tenho aqui o número de parcelas vezes o valor da prestação. Só que aqui eu vou alterar de acordo com o que ele estiver falando no enunciado. Como todas essas expressões são iguais a V, a gente pode igualar elas entre si. A gente fica aqui com o nosso sistema com duas equações e agora a gente pode resolver. Desenvolvendo aqui a primeira equação, a gente aplica uma distributiva. A gente vai chegar numa situação que tem NP de um lado e NP do outro, e mais os outros termos que a gente está calculando. Então, se a gente passar para o mesmo lado da equação, NP e o outro NP passa como menos NP, então esse lado fica igual a zero. Agora a gente pode isolar o N nessa equação aqui. A gente vai ficar com uma expressão em função de N. Agora a gente pode simplificar essa expressão aqui. Como eu estou vendo que todos os números são divisíveis por 5, eu divido tudo por 5. Eu fico com uma expressão aqui, 40N igual a P menos 200. Para deixar mais prático ainda, eu posso isolar o P e eu fico com uma expressão aqui em função de P. Agora eu vou desenvolver a segunda equação. Então eu faço o mesmo procedimento, aplico uma distributiva, vou ficar com N vezes P de um lado e N vezes P do outro, e mais os termos aqui que eu estou calculando. Dessa forma, o N vezes P se cancelam, e eu fico com uma expressão aqui que eu vou poder simplificar. Vou isolar o P, vou ficar aqui com uma expressão em função de P, divido todo mundo por 4, fico aqui com a minha expressão em função de P. A seguir, eu vou igualar as duas expressões, e esse aqui é o método da comparação, porque eu isolei a mesma variável nos dois termos, ou melhor, nas minhas duas equações, e agora eu fico com uma equação que o N é a minha única variável. Vou desenvolver e isolar o N.
Calculando o valor do n, a gente passa dividindo aqui. A gente vai chegar aqui n igual a 24. Então o número de parcelas na minha primeira situação é igual a 24. E com esse resultado eu consigo calcular em qualquer outra se fosse preciso, mas aqui ele não está pedindo. Lá no nosso enunciado, alternativa B. Pessoal, agradeço muito a você que chegou aqui até o final desse vídeo. Se esse conteúdo foi útil aqui para vocês, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus colegas estudantes. Qualquer dúvida vocês podem estar deixando aqui nos comentários. Acompanhe o canal para que você esteja recebendo as próximas videoaulas. Caso você queira ter aulas particulares online aqui comigo, tem um link na descrição que eu vou deixar, que vocês podem estar entrando em contato. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.